Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração. E hoje, meus amigos, estou empolgadaço. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base, sobre o Sub-17. A CBF confirmou as datas, os horários e como não ficar animado. O Vasco da Gama hoje vai a campo, jogo decisivo lá no Barradão contra a equipe do Vitória. Então é vencer ou vencer. Vamos falar aqui sobre a situação dos novos uniformes do Vasco da Gama e reforços que é necessário. Zagueiro aí cavando uma vaguinha no Vasco e a possível contratação de um volante para o Vasco da Gama. Primeiramente, as categorias de base. Ontem a CBF confirmou aí as datas e os horários para o jogo decisivo contra o Flamengo. O Vasco está nas finais do Campeonato Brasileiro Sub-17. A primeira partida acontece em São Januário às 15h30 do dia 12 de agosto. O jogo de volta, como o Mulambo da Gávea não tem estádio para jogar, vai ser no dia 16 no Raulino de Oliveira às 20h30. Essas partidas terão transmissões aí do Sport TV. Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, Vasco hoje às 19h30, compromisso importantíssimo contra o Vitória. É noite de reabilitação. O técnico Lisca até aqui fez 4 jogos sob o comando do Vasco da Gama. O Lisca estreou muito bem, venceu o Guarani na estreia. E o Vasco vem aí de 3 derrotas consecutivas. 2 contra o São Paulo pela Copa do Brasil e uma aí no jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B. Deixou o torcedor aflito. O Vasco, com esses resultados aí de ontem, caiu para a 11ª colocação. O Vasco está com 22 pontos e o objetivo é encostar ali no G4, perfeito? O Vitória e o Vasco da Gama vivem momentos distintos. O Vasco está ali perto, próximo ali do G4. O Vitória luta desesperadamente aí para poder permanecer na Série B. O Vitória teve uma semana muito conturbada dentro e fora de campo. O técnico Ramon Menezes foi demitido após a queda do Vitória lá na Copa do Brasil. Nas últimas 10 partidas do Vitória, o Vitória só venceu uma e, cara, não existe adversário melhor neste momento para o Vasco da Gama enfrentar. A obrigação é sim vencer e convencer, até porque o Vitória está com um treinador aí interino, o Ricardo Amadeu, perfeito? O Vasco da Gama vai ter aí alguns desfalques para esta partida. O Bruno Gomes está com problema lombar. Galarza foi poupado após sentir dores na coxa esquerda. O Michel, como sempre, naquela transição física. E o Riquelme com problemas no tornozelo esquerdo, um edema. Com isso, a provável escalação do Vasco da Gama: Vanderlei, Léo Matos, Miranda e Castan, Zeca, Rômulo, Juninho e Marquinho Gabriel ou Sarrafiore, Morato, Cano e Léo Jabá. Essa é a equipe do Vasco.
O Vasco precisa tomar cuidado aí com relação à arbitragem. A arbitragem que prejudicou o Vasco no meio de semana e, mais uma vez, um árbitro muito enrolão, que é o Pedro Voaden, lá do Rio Grande do Sul. Um árbitro aí que cansou de prejudicar o Vasco em diversas oportunidades. Então, olho aí no apito para a gente não sair lesado desta partida. E, meus amigos, ontem a gente tomou conhecimento aí sobre os novos uniformes do Vasco da Gama. Vazaram as fotos aí. Eu particularmente achei um uniforme muito simples, mas bonito aí. Eu gostei do que eu vi. E você? Você gostou? Esses novos uniformes do Vasco da Gama deverão ser estreados aí e colocados para venda a partir do dia 21, quando o Vasco da Gama fará 123 anos. E existe uma expectativa aí nos bastidores para que patrocinadores sejam anunciados nessa data, como o patrocínio aí da Betano. Ainda assim, o Vasco da Gama está aí no mercado atrás de jogadores. Foi uma exigência do Lisca. O Vasco está esbarrando aí na parte financeira e o Vasco está mapeando aí o mercado. Ontem, mais uma vez, o Anderson Martins, que é um jogador aí que está semi-aposentado, ele mais uma vez cavou uma vaguinha aí no Vasco da Gama. A gente não pode se esquecer que o Anderson Martins é jogador do Carlos Leite. Então, há possibilidade, sempre tem possibilidade sim, do Anderson Martins vir jogar no Vasco da Gama. O empresário dele é quem manda e desmanda no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Anderson Martins tem um dinheiro aí para receber do Vasco da Gama e poderia ser feita uma composição aí. Uma contratação que não dá para entender. Mas o Anderson Martins, na última semana, assistiu o jogo aí do Vasco da Gama contra o São Paulo, se colocou à disposição do dia de ontem para poder reforçar o Vasco da Gama. Bom, segundo o portal UOL, sempre é bom a gente passar a fonte aqui para as pessoas poderem conferir depois. O Lindoso, volante lá do Internacional, não está satisfeito lá no Rio Grande do Sul. Perfeito? O Lindoso oscila muito, ora ele é colocado no time titular, ora ele fica como opção no banco de reservas, e o nome do Lindoso pipocou aí, ventilou aí no noticiário do Vasco da Gama, segundo o portal UOL, no dia de ontem. Então, a gente aguarda. O Lindoso não está feliz lá no Rio Grande do Sul. A gente já falou isso aqui várias vezes. Ele é carioca, a família dele almeja voltar aqui para o Rio de Janeiro. As negociações com equipes aí da Série A não podem acontecer, então não está descartado do Inter se desfazer desse jogador. Seria uma boa para o Vasco da Gama? Então deixem aí nos comentários aí. Essas foram as notícias do Vasco. Agradeço pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!